episódio da série Pense Digital e estreando aí, começando a temporada 3, Cases. Eu tenho o Coronel Valdir Charbel Moreira, que trabalha no Centro de Inteligência do Distrito Federal. Charbel, seja bem-vindo. Coronel Charbel, seja bem-vindo. Imagine, obrigado, Karine, é um prazer, tá? Eu sou tenente-coronel da Polícia Militar do Distrito Federal, né? Já desde 1995 na Polícia Militar, e na atividade de inteligência desde 1999, entre idas e vindas, como a gente fala, né? Porque às vezes assumimos uma ou outra função. Sim. Estou há 3 anos como subchefe do Centro de Inteligência e já desde 2002 dando instrução na área e pesquisador da área efetivamente desde 2010, a título de pesquisa científica mesmo, né? Nossa, então a gente tem caminhado aí. Eu vejo a inteligência hoje com uma dificuldade muito grande ainda de nós debatermos inteligência com uma proximidade mais aferida, por assim dizer, com a academia, né, com a ciência. A gente ainda tem muitos esforços, a gente trabalha muito, mas a gente ainda escreve, a gente ainda doutrina pouco a respeito de inteligência. Perspectiva de segurança pública, a gente precisa avançar bastante ainda. Depender de mim, do senhor, vai avançar, porque eu vou escrever muito de inteligência. Certeza. E desinteligência. Porque, também tem isso. Né? É importante o que o senhor falou, já vou começar aí, na questão de pesquisa sobre inteligência, porque inteligência é restritiva, é uma área muito restritiva, né? Tem coisa que, se o senhor pudesse falar tudo, ia dar 1 ano aqui de entrevista, que infelizmente é meio ingrato essa área, né? Você faz muito, sabe muito, não pode falar nada. E a pessoa também, que é ignorante, entre aspas, no assunto, não tem condições de entender o que você está fazendo e falando. Hoje a nossa maior luta, por assim dizer, né, será que eu posso chamar de uma luta, mas a nossa maior intenção é insensibilizar para que a inteligência ela não seja tão hermética, tão fechada, da forma como ela sempre foi tratada, né. Hoje, a gente pretende trazer uma inteligência de forma muito mais profissional, como, de fato, uma ferramenta que tem a capacidade de trazer um valor de assessoramento, né, um assessoramento de qualidade para uma tomada de decisão, seja em qualquer um dos níveis de tomada de decisão. Seja o nível político, dentro das próprias instituições, seja o nível estratégico, seja o nível tático, o nível operacional, mas que ela, de fato, ela seja desmistificada, né, e que possa fazer valer a sua existência, revertendo para a sociedade algo que tem a capacidade efetiva de auxiliar nas ações institucionais, né? Eu acho que esse é o maior desafio hoje, de trazer a inteligência para o debate, aproximá-la da academia, aproximá-la da ciência, né? Acho que isso que a gente tem avançado, e que, honestamente falando, viu, de alguns tempos para cá, a gente tem observado uma tendência nesse sentido, de pessoas como a senhora, pessoas como alguns conhecidos que vêm trazendo esse debate público ao alcance de todos. Eu acho que é bem isso. Ótimo. Eu queria que o senhor primeiro falasse do Centro de Inteligência aí, da PMDEF, que o senhor trabalha, né, aproveitando a valorização que a gente coloca aqui, da área policial, que é o Centro de Inteligência, qual a função dele, de um Centro de Inteligência, onde que ele atua, e, finalmente, a narrativa, né, alguns detalhamentos de um case de inteligência que o senhor tenha participado e que foi realmente relevante a gente falar aqui. Em meio de milhões que acontece, vou repetir, e não é falado, às vezes não se é falado porque não pode. Não é que a inteligência não trabalha, ela é silenciosa. Eu vou falar não especificamente do Centro de Inteligência da PMDF, mas eu vou falar das estruturas de inteligência das polícias militares como um todo. Sim. Falo porque a gente tem uma proximidade com todos os centros ou agências centrais de inteligência, né, as estruturas, né, de inteligência das polícias militares. Hoje, a Polícia Militar, como toda polícia ou como toda estrutura de segurança, ela carece de informações de forma mais qualitativa, né, em relação a determinadas situações que possam acessoar esse processo decisório.
Basicamente, a Polícia Militar, ela, até por força de determinação constitucional, ela trabalha primordialmente com a prevenção de crimes e na atuação, na falha, por assim dizer, dessa prevenção, e aí uma falha que não se dá, às vezes, só por conta da atuação da Polícia Militar, mas enfim, ela trabalha na repressão imediata, né? Investigação em relação à polícia militar, ela só vai fazer naqueles crimes propriamente militares, que seria a atribuição da polícia judiciária militar, especificamente. Mas a inteligência, ela trabalha assessorando principalmente os 4 níveis de tomada de decisão. O nível político, que seria um nível a título de comando geral e alto comando, que é o nosso ente político institucional. O nível estratégico, que seria um nível de Estado maior, que seria justamente aquela estrutura da Polícia Militar que vai efetivamente debater e organizar todos os pilares institucionais de forma estratégica. O nível tático, que é o nível de planejamento, quer seja um planejamento da Polícia Militar como um todo, um planejamento operacional, quer seja da Polícia Militar como um todo ou regional, como é o nosso caso aqui no Distrito Federal, que nós temos um comando de policiamento, e nós temos também policiamentos regionais em cada região, são 6 regiões específicas, ou o nível operacional, assessorando a tomada de decisão de guarnições e de policiamentos no terreno. Então, assim, hoje a gente trabalha muito com a questão do policiamento orientado pela inteligência, ou mesmo o planejamento orientado pela inteligência, que é algo que nós fazemos, mas que mais especificamente ele vem sendo estudado nos Estados Unidos e Europa, que é o que eles chamam de Intelligence-Led Policing, que seria o policiamento orientado pela inteligência. E a gente tem tentado fazer isso de forma bastante profícua. Então, assim, toda a estrutura de inteligência, basicamente, ela vai ter ali uma divisão de análise de inteligência, uma divisão de contra-inteligência, que é uma divisão de proteção, de comunicação com ativos institucionais, enfim. Uma divisão de cibernética, uma divisão de controle de armas e munições, principalmente em relação à questão de aquisição de armas, né? A maioria dos centros também trabalha com análise criminal vinculada à inteligência, porque a análise de vínculos, análise de risco e análise criminal, elas são suportes da inteligência também. Temos divisões de operações de inteligência ou divisão de pesquisa de inteligência, que são aqueles policiais que vão a campo para poder também obter dados que não estão disponíveis. E aí não tem nada, nenhuma vinculação com espionagem ou coisa do tipo. É justamente buscar dados que não estão... O MINT. Senhora? A gente tem o CINT, o MINT, vários tipos de fonte, né? Sim, a gente vai trabalhar com a inteligência humana, vai trabalhar com inteligência de imagens, vai trabalhar com inteligência geográfica, né, a GeoInt, e de sinais e todas essas variações clássicas que a gente tem. E, assim, hoje a gente trabalha muito também principalmente a parte de UMINT. A parte de inteligência com fontes humanas, a gente trabalha bastante. Cibernética tem avançado, mas ainda, basicamente, como a Polícia Militar está nas ruas, a gente trabalha obtendo dados de fontes humanas, e isso ainda para a gente é bastante relevante, né? E, basicamente, a Polícia Militar, ela faz isso. Nossa maior preocupação hoje, enquanto centro de inteligência, é prestar um assessoramento estratégico e político, mas nós temos as nossas agências de inteligências regionais, que elas tratam a questão tática e a questão operacional de forma mais primordial para aquelas estruturas ali. Ótimo. Eu tenho uma curiosidade. A nível de colaborador, né? Aquela pessoa... Colaborador não, esqueci o nome, Valdir. A pessoa que passa informação para a polícia, a gente esqueceu. Informante? Informante, perdão. No tocante a informante, né, a gente segue as mesmas regras de verificação, de validação, de confiabilidade, só para as pessoas entenderem um pouco como é que é a questão do informante, que é muito, muito midiático, muito aquela coisa Hollywood, não é bem assim, a gente tem critério. Eu queria que o senhor esclarecesse. Informante para a gente, nas polícias militares, é um problema, até porque nós, via de regra, a maioria das polícias, elas não é como as polícias judiciárias, que dispõem de verba própria para poder fazer o pagamento de informante, tudo de forma bem regulada, né?
Via de regra, nossos informantes são informantes voluntários, né, e aí a gente tem que trabalhar bastante em relação à motivação, qual é o objetivo dessa pessoa em repassar algum dado para a polícia militar, né, são informantes voluntários e a gente tem que tratar aquilo que a gente chama de gestão de fontes humanas. Nós temos um segmento específico dentro das operações, que é o gestor de fontes humanas, que seria o controlador dessas fontes humanas, a pessoa que especificamente fica em contato com essas fontes humanas para poder obter esses dados e gerir essa fonte humana, né? O maior problema que eu vejo hoje é, como eu falei, a motivação, né? Qual é a motivação dessa pessoa em repassar determinado dado para a polícia militar? Então, para além do informante, a gente tem aberto canais de comunicação, e hoje a internet facilita muito isso, canais de comunicação onde a pessoa pode fazer denúncias anônimas, e isso nos é tão útil quanto um informante, porque as denúncias anônimas não vinculam ninguém à polícia militar e a gente consegue trabalhar aquele dado da mesma forma com o tempo. E lembrando que isso não é uma investigação, porque a investigação, a gente tem isso bem claro para a gente, ela sempre vai atuar pós-fato, e isso é responsabilidade da polícia judiciária. A gente até trabalha na prevenção. Então, se alguém chega e passa para a gente, olha, no local tal, na quadra tal, no parque tal, contumazmente existe um tráfico de drogas acontecendo no parquinho tal. Então, ele não deu um fato específico para a gente, ele diz que de forma contumaz, ou seja, sempre ocorre um tráfico de droga naquele ali, mas nós não temos nada para além daquilo. A prevenção é atribuição nossa, então nada nos impede de colocarmos ali agentes de inteligência observando, para ver se de fato existe alguma movimentação que dê a entender que aquilo que está ocorrendo ali seja um tráfico de drogas, e isso suscite alguma ação suspeita por parte das pessoas que ali estejam, e a gente mobilizar a atuação policial de forma preventiva, quer pela presença do policial, quer pela abordagem policial, se for constatado de fato alguma atitude suspeita que contribua e valide e enseje essa abordagem policial, mas sempre lembrando que a nossa atribuição é que o fato não ocorra, ou seja, é preventivo. Então, isso a gente tem trabalhado bastante. A questão do informante é como eu falei, as polícias judiciais trabalham com muito mais propriedade, a questão do informante, a infiltração, efetivamente, nós não fazemos, não existe nada que convalide a infiltração feita de qualquer agente público em organização criminosa, isso é uma ação típica de investigação policial, então isso a gente não faz, mas a gente ainda tem bastante a avançar enquanto instituição na questão do informante. Aí nós temos se socorrido, principalmente com questões de ouvidoria, onde a gente consegue obter os dados que a gente precisa por meio de denúncia anônima, por meio de repasse de dados de forma não identificada. Tá ouvindo? Ficou mudo um pouquinho aí. Oi, eu estou ouvindo. Eu queria que o senhor falasse de um case de inteligência que o senhor tem atuado, no caso, né, que seja de grande relevância ou tenha complexidade aí, que exigiu a expertise aí da polícia. Eu até por questão da própria atividade, né, eu não vou tratar de um case específico, sim. Tá? Mas eu vou tratar de uma ação de ações bastante pontuais, onde a inteligência das polícias militares elas tem sido de grande relevância, que é principalmente na questão do crime de domínio de cidades, né, dessa modalidade criminosa de domínio de cidades e, de novo, cangaço, que são crimes patrimoniais, são perpetrados contra instituições financeiras, por assim dizer, onde existe desde a tomada de estruturas do Estado, né, para que essas estruturas se tornem inoperantes e os bandidos efetivamente consigam ali o seu intento criminoso, quanto a verdadeira conflagração de cidade, por assim dizer, onde a cidade fica completamente conflagrada em torno da ação desse Estado. Recentemente, nós tivemos, coisa de um mês, 2 meses atrás, nós tivemos em Confresa, no Mato Grosso, uma atuação bastante significativa, né, uma atuação criminosa bastante significativa, onde eles
tentavam explodir o cofre, né, de uma instituição financeira, e a polícia foi ali efetivamente rechaçada pela ação criminosa. Nesse caso, não há que se falar efetivamente em prevenção, porque o crime já estava acontecendo e a partir daí o que vier, né, ou está no estado de flagrância ou vai ser tratado especificamente aí pela atuação da Polícia Civil, ou da Polícia Federal, que seja, mas é uma atuação por parte da investigação. Mas a gente tem conseguido bastante, em algumas polícias militares, se antecipar a essa atuação criminosa, de forma que a simples movimentação de pessoas, uma movimentação anômala de veículos, de pessoas dentro de determinadas cidades, tem chamado a atenção da população. E a própria população tem solicitado um olhar mais apurado por parte das inteligências. No momento em que isso tudo não se trata de uma investigação criminal, porque não tem nenhum crime sendo ali praticado efetivamente, mas se alguém chega e fala assim, olha, eu acho estranho, na chácara ao lado da minha, essa chácara habitualmente ela é uma chácara só destinada a eventos, e agora a gente observou que teve algumas pessoas que alugaram essa chácara, e é estranho, porque a gente não vê mulheres, não vê crianças, é só um bando de homens ali, e a gente vê uma movimentação de carro todos os dias, e pessoas que vão e que vêm, que entram, e uns horários estranhos, e pessoas muito caladas, muito reservadas. Será que ali são bandidos que alugaram essa chácara para uma determinada atuação criminosa na cidade? E aí suscita um olhar apurado, às vezes, da inteligência, de levantar dados específicos. Poxa, quem são essas pessoas? Quem são esses veículos? Esses veículos são de origem criminosa, são furtados, são clonados? Essas pessoas, a gente consegue a identificação delas de alguma forma? E aí acaba que a gente começa a fazer levantamento de dados de forma preventiva em torno dessa determinada pessoa, dessas pessoas, de forma a poder chegar e, juntamente com diversos outros dados, isso ensejar uma análise, né, de falar, olha, existe uma movimentação anômala, em tal cidade tem esse instituição de interesse, o policiamento da cidade, ele se dá dessa forma. Recentemente, 2 dessas pessoas foram identificadas como possivelmente coligadas com crime organizado ou uma atuação criminosa que foi dada em tal cidade, e isso tudo ser repassado principalmente para os órgãos policiais, e aí, se ensejar uma investigação em torno disso, a gente trabalhar de comum acordo, de forma colaborativa com a Polícia Judicial, com o Ministério Público, com a Justiça, efetivamente, para poder evitar a ocorrência desse crime. Os atos preparatórios, enfim, isso não cabe a gente. O que a gente não cabe a gente julgar. O que cabe a gente fazer é uma análise um pouco mais profícua de tudo isso e talvez conseguir aí impedir o cometimento de determinado crime. Isso tem acontecido muito, principalmente em estados da região sudeste, da região sul e nordeste. Centro-oeste um pouco menos, região nordeste um pouco menos, perdão, região norte um pouco menos, mas sudeste e sul do Brasil, onde nós temos uma grande concentração de empresas de transporte e de como é que eu falo? De valores, né? Empresas de valores, quer seja de transporte, quer seja ali de guarda de valores, né? Isso tem acontecido bastante. E aí, o que é que isso tem sido feito? Isso tem ensejado, todo esse levantamento e o estudo de casos tem ensejado uma ação preventiva colaborativa entre essas instituições, as instituições de segurança pública e as outras estruturas do Estado que efetivamente possam contribuir para que esse crime não ocorra. Aqui no Distrito Federal tem sido feito muitos treinamentos de comum acordo com instituições financeiras, instituição de transporte e guarda de valores e instituições policiais em algumas cidades, isso com vistas a quê? A se preparar para uma possível ação criminosa, que hoje, diga-se de passagem, tem sido bastante diferente daquele estouro de caixa eletrônico clássico. O que a gente está falando aqui é de uma ação criminosa muito mais organizada, que envolve toda uma estrutura criminosa que não, às vezes, é uma organização específica, mas são criminosos contratados com esse fim específico. Então, é como se fosse um consórcio criminoso que vai praticar essa modalidade criminosa e vai se pulverizar, por assim dizer, desconstituindo aí a atuação específica de uma organização criminosa. E o nosso objetivo é tratar de forma preventiva. A gente tem atuado bastante na identificação
de indivíduos que possam estar na nossa região. Nós temos atuado bastante em colaboração com a polícia judiciária e com a polícia penal, principalmente na identificação de possíveis faccionados que estejam nas nossas regiões, e atuado muito de forma colaborativa com as polícias militares dos outros estados, porque o crime ele não vê fronteira, né, dos estados, o crime ele não acontece, vai acontecer no Distrito Federal. O crime que acontece no Distrito Federal afeta necessariamente o Goiás, afeta o Tocantins, afeta a Bahia, afeta Minas Gerais, e isso a gente tem observado. No sul do país, por exemplo, muito facilmente, o crime vai ser praticado ali no Paraná, mas os bandidos, via de regra, são do Sudeste, são do Nordeste, vêm de comum acordo desses estados para poder promover essas ações criminosas. Então, assim, a inteligência ela tem trabalhado bastante. E hoje, o que a gente tem uma maior preocupação, doutor, é de trabalhar o conceito de operações de inteligência e não permitir que esse conceito ele seja confundido com o conceito de operação policial com o suporte da inteligência. Operação policial com esse suporte da inteligência é efetivamente uma operação policial. Operação de inteligência, ela é feita por agentes de inteligência na busca de dados indisponíveis, dados negados, dados que precisam ser buscados efetivamente para poder ser analisado com outro conjunto de dados. Então, a gente, inclusive, tem projeto de lei tramitando, né, que faz essa confusão conceitual, onde uma operação de inteligência ela pudesse fornecer indícios de prova provas e materialidade para que suscitasse uma investigação, e esse não é o objetivo da inteligência, tá? O para ser utilizado numa investigação em curso, não é o objetivo da inteligência. Operação policial, se valendo do recurso de assessoramento da inteligência, é uma coisa. Operação de inteligência é outra coisa muito diferente, que é uma busca de dado indisponível, dado negado, que vai ser usado para uma análise. Tá? Então, a gente não pode permitir que essa confusão conceitual ela seja trazida à baila, sob o risco até mesmo de que uma polícia passe a usurpar a função de outra. Né, de que a polícia preventiva, a polícia militar, ela passe a entrar na seara investigativa da polícia judiciária, e isso fazer com que nenhuma nem outra faça o seu trabalho, por causa desse problema conceitual, por assim dizer. Oi? Está sem som um pouquinho. Não, pois não. Agora vou. Sim. Tá. No tocante a esse case aí, que o senhor falou, aonde que a inteligência, o auxílio da inteligência, ele foi essencial? Assim, eu digo nos atos preparatórios, né? Os atos preparatórios para o cometimento do crime, a inteligência, a partir do momento, e eu não vou tratar nenhum caso específico, mas a partir do momento que a gente consegue identificar as intenções, a modalidade criminosa, os atores criminosos que vão praticar, qual seria o modus operandi específico, quem seriam os financiadores, qual seria o modal de fuga, se por veículo, se por fluvial que seja, que também é um recurso, a inteligência ela entra justamente nessa questão de antecipar a ação criminosa. E esse é o objetivo nosso enquanto inteligência policial militar, né? É antecipação de ações. A inteligência policial, por exemplo, por parte da polícia judiciária, e aí eu sou um grande defensor que a inteligência ela deve se moldar ao objetivo institucional, ela pode trabalhar sim com a produção de provas, na medida em que um dado que a gente consiga obter, esse dado ele tem a relevância dentro de um conjunto probatório, e isso ser consubstanciado no que a gente chama de relatório técnico. O relatório técnico é uma peça perfeitamente plausível, ela é respaldada pela Doutrina Nacional de Inteligência e de Segurança Pública, e é onde um dado, que inicialmente seria um dado de inteligência, ele se mostra com uma relevância investigativa para um caso que já está em andamento. Isso ele pode ser utilizado. O que é vedado é a utilização de dados de inteligência, de conhecimentos de inteligência em investigações criminais, porque não é esse o objetivo da inteligência, suscitar a investigação criminal. No nosso caso específico, seria suscitar a atuação preventiva.
tá? Mas hoje a própria doutrina ela já pode convalidar isso, contanto que seja protegido a fonte desse dado, seja protegido o modo de obtenção desse dado, e que isso seja convalidado por meio desse relatório técnico encaminhado à justiça, né? Isso é perfeitamente possível. Exatamente. Está com um pouquinho de delay aí, porque o senhor ainda está falando na tela. Não, tá com delay, Tá com eu já delay. encerrei o raciocínio aqui. Tá. Estou à disposição, mas... Ative e desative o seu vídeo. Ative e desative o vídeo. O seu Só um vídeo, momento. embaixo. Isso. Ativa agora, vamos ver se ele... Voltou? Estou agora. Tá com delay mesmo. A imagem, ela está bem atrasada, tá bem. Desliguei. Voltou. Opa. Voltou agora. Bom, eu queria agradecer a participação do senhor. Peraí, deixa eu terminar de falar. Depois eu ajeito na edição, não tem problema. Eu queria agradecer a participação do senhor. Tempo aí dedicado, parabenizar a Polícia Militar do Distrito Federal, né, em especial Brasília, que é o senhor está. Né? Queria que o senhor encerrasse fazendo alguma consideração. A primeira consideração que eu falo é justamente na relevância, né, do Pense Digital, nesse debate que a gente tem e deve ter sobre questões afetas à segurança, afetas à defesa, afetas à inteligência, né? E eu penso que se nós somos também profissionais da área de segurança, nós não trouxermos o debate à baila, outras pessoas com menos propriedade vão fazer e fazê-lo de forma desviada daquilo que seria o mote nosso, né? Que seria trazer a verdade, trazer a contribuição daquilo que a gente pode fazer enquanto profissional de inteligência para a sociedade brasileira. Digo que iniciativas como essas, e convalidada com profissionais sérios, como é a senhora, que fazem falta. Obrigada. Né? Imagina, é a mais pura verdade, fazem falta dentro do nosso debate. O que nós temos muito hoje, infelizmente, seriam pessoas não aptas a trazer esse debate e fazendo com enviesamento ideológico, enviesamento totalmente direcionado para objetivos que não objetivos da sociedade brasileira, do Estado brasileiro. Eu quero agradecer a oportunidade, dizer que nós aqui no Distrito Federal estamos à disposição. Falo da minha pessoa, especificamente, também falo da minha instituição, e digo que sempre que precisar, a gente está em condições aí, estaremos muito dispostos a poder trazer alguma contribuição e aprender também, porque o debate ele é muito relevante justamente nisso, Sim. quando há troca, né? E não apenas um posicionamento. É uma troca. A gente podia estender isso aqui, eu sei que o tempo é curto, Birajara me tomou um tempo, ele vai ver só. Mas o objetivo do programa é esse, né? O objetivo do programa é esse, ele ser muito obrigado. Um conteúdo de referência, de pesquisa, e não comercial e de audiência. Isso aí não vai ter nunca aqui. Eu já falei, você não quer patrocinar? Não, pode patrocinar, desde que a sua empresa entenda que eu não vou mudar a pauta nenhuma por causa de patrocínio. Ele tem uma função e vai seguir, não vai mudar. E vou adiante, viu, doutor? Eu digo que sim, poderia ter, sim, um objetivo de levar isso para mais pessoas, e a gente sabe que existe todo um gasto de tempo, um gasto de investimento, poderia sim ser levado para mais pessoas, né? Que seja com um investimento mínimo por parte das pessoas, porque digo, investir em conhecimento não é simplesmente gastar, é de fato investir. Não. Né? Eu invisto bastante, pago recursos do bolso, faço isso com o maior prazer do mundo, e digo que é relevante para a gente, porque se a gente tem que ter um objetivo de vida, que a gente faça esse nosso objetivo de forma prazerosa, e podendo, inclusive, juntar com os objetivos institucionais, né? Exatamente. Eu e minha esposa, minha esposa também é policial civil, e a gente atua, nós dois atuamos na área de inteligência, né? Eu aqui no Distrito Federal, ela aí no Paraná, e digo para a senhora, a gente gasta bastante com isso, eu acho muito relevante, a gente realmente... Isso que eu queria mostrar. É muito... Exatamente isso que eu queria mostrar, as pessoas entenderem o que é a polícia que a gente tem.
Porque Exato, ela é exatamente. silenciosa, né? Então, você fala dela duas coisas, ou quando você fala mal, erroneamente, porque não conhece, ou quando precisa dela. Exato, Você lembra, exatamente. né? E não é bem É assim. bem isso, Então, eu vou bem isso. encerrar, Tá Coronel joia, doutor. Valdir Schabel, eu agradeço Agradeço a também. presença e disponibilidade, parabenizo a polícia, e a gente encerra Obrigado. por aqui. Série Pense Digital. Forense e Inteligência Policial. Com Karina Guimarães. Canal Wolf. Inteligência e Forense.